Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula. E eu sei que todas vocês estão morrendo de saudade, né? Da gente voltar aí com as nossas aulas ao vivaço. E é assim, né? Aqui é assim, vocês mandam e eu obedeço, não é isso? Então estamos aqui novamente ao vivaço com vocês aqui para mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre pescoço 50 mais. Isso mesmo. Eu sou a doutora Adriana Martinuzzi e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E hoje nós vamos falar sobre esse tema: como tratar pescoço 50 mais. Hoje eu vou te ensinar 3 formas de tratar um pescoço quando começa, sabe, aquela incomodação, aquela flacidez, aquela falta de contorno, de definição no nosso pescoço, e eu sei que isso incomoda muita gente. Então, hoje é o nosso tema. Lembrando, né, que você que está aqui comigo pode já colocar aqui todas as suas dúvidas no chat, porque eu vou respondendo aqui ao longo da nossa aula, tá bom? Então é isso aí. Vamos falar então sobre esse tema, que é um tema muito, muito importante, né? Tô vendo já muita gente entrando aqui agora, porque nós vamos iniciar então. Por que esse tema é tão importante, doutora Adriana? Primeira coisa, você precisa aprender a tratar esse tipo de disfunção, tratar esse tipo de pescoço, mas é o seguinte, hoje eu vou te ensinar aqui 3 formas, mas isso não significa que eu vou te dar uma fórmula mágica. Muito pelo contrário, hoje você vai entender de verdade qual é a disfunção que está acometendo aquele paciente, aquele pescoço, como que ela se instalou ali, quais foram as causas dela e qual é a melhor forma, qual é o melhor protocolo para que você possa, de fato, tratar esse pescoço de forma assertiva. E eu escolhi, gente, esse tema exatamente por quê? Porque é um tema muito importante para você que quer se tornar uma doutora 20K. O que é isso, doutora Adriana? Faturar R$ 20.000 em 30 dias, trabalhando com técnicas de estética avançada. Olha só, saber dominar esse tema, saber resolver esse problema, vai te render muitas, mas muitas pacientes 50 a mais. E quando eu falo 50 a mais, né, gente, muitas vezes a paciente ainda não chegou nos 50 anos, mas ela já aparenta essa disfunção no pescoço. E acredite no que eu vou te dizer. Essa disfunção, ela incomoda muito as mulheres. Por quê? Gente, porque tá no primeiro plano aqui, né? Quando a sua paciente, ela tira uma foto, aparece. Quando ela agacha para pegar alguma coisa, aparece. Principalmente se ela emagrecer um pouquinho, tiver uma gripezinha, passar uma semana não muito bem, já se instala ali essa flacidez, né? Outro benefício de você saber lidar com isso, você vai ter ótimos resultados. Por quê? Porque você vai entender quais as técnicas que você, inclusive, pode associar. E com tudo isso, claro que você vai ter um incremento do seu faturamento e você vai ter indicação de pacientes. Você vai começar a ter várias indicações aí de pacientes, porque uma paciente que trata o pescoço é uma paciente que ela vai ficar muito feliz e ela vai, claro, comentar com outras amigas dela, né? Outro ponto bem importante é o seguinte: nós estamos atualmente vivendo na era, né, do que a gente chama de, é uma era de o pescoço para dentro, o pescoço retraído. Por quê? Por conta do celular. Sim ou não, gente? Sempre, ó, eu mesma sempre me pego fazendo isso, nessa posição aqui, ó. E isso é péssimo para o nosso pescoço, é péssimo para a nossa papada.
Então, essa postura, essa mal postura também está aumentando drasticamente os sintomas desse pescoço 50 a mais, ainda que a paciente venha a ser uma paciente mais jovem, uma paciente que ainda não tem 50 anos, mas ela já apresenta essa disfunção, tá? E eu sei, gente, que com tantas opções aí que nós temos no mercado, né? Muitas vezes o profissional, principalmente aquela profissional iniciante, ela fica muito insegura na hora de uma avaliação, numa hora de um planejamento, de um bom tratamento, né? E muitas vezes ela acaba sempre indicando o mesmo tratamento para todas as pacientes. Então, se você por um acaso é uma profissional que você ainda tem um pouco de insegurança, doutora Adriana, são tantas opções no mercado, eu não sei se eu faço bioestimulador, eu não sei se eu tenho que fazer um skin booster, eu não sei se eu tenho que... Calma, fica aqui comigo até o final dessa aula, porque a gente vai explanar muito bem isso daí, e aí você vai entender por onde que você vai começar. Hoje eu vou te dar dicas que vão te ajudar muito a você entender por onde que você vai começar a fazer aquela avaliação. Por que que você vai escolher uma determinada estratégia e não a outra, tá? Eu trouxe algumas imagens aqui de disfunções de pescoço diferentes, com características diferentes, e a gente vai discutir cada uma delas. E claro que você tem a oportunidade aqui também, enquanto a gente está falando, você pode ir colocando as suas dúvidas aqui que eu vou tirando as suas dúvidas, combinado? Maravilha! Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte: se você estiver cometendo algum desses erros que eu vou citar agora, você deve parar imediatamente. Então, eu citei aqui, eu vou colocar aqui 3 erros cruciais que você pode estar cometendo aí no seu dia a dia clínico. E se você estiver cometendo, é hora de você parar, ok? Primeiro erro aqui: usar a mesma técnica para todo mundo. Se você só usa a mesma técnica para você tratar papada e pescoço, pare com isso agora mesmo. Aliás, hoje você já vai parar com isso, que você já vai aprender técnicas diferentes aqui, tá bom? Outro erro: não associar técnicas. Achar que porque você começou com uma técnica, você tem que ir com ela até o final. Não, muitas vezes sim, você vai precisar associar técnicas. Mas claro que você precisa entender cada uma delas para que você possa fazer uma associação assertiva e não, né, despencar o que você está fazendo. Tem algumas associações que não são indicadas. E muitas vezes você vai estar prejudicando o passo inicial que você fez. Vou citar algumas delas aqui ao longo da nossa aula, tá bom? E terceiro ponto bem importante: prometer resultados definitivos, resultados extraordinários em uma única sessão. Eu sei, gente, que hoje em dia o mercado está desafiador, né? Eu sei que muitas vezes as nossas pacientes chegam com uma necessidade muito grande de resolver o problema dela já assim, num toque de mágica. Eu sei que o imediatismo está aí, mas nós temos que ter a seguinte consciência: que quando nós tratamos do nosso paciente, nós estamos tratando da saúde desse paciente, da saúde estética. E eu tenho o que por trás da beleza? Eu tenho um corpo, eu tenho uma fisiologia que eu preciso respeitar. Então não adianta eu querer fazer inúmeros procedimentos, um atrás do outro, né? Em grande quantidade, fazer um estímulo extraordinário no meu paciente, porque muitas vezes o metabolismo, o organismo, o sistema imunológico desse paciente pode não estar preparado para isso. E aí você pode gerar o quê? Você pode gerar problemas. Você pode ter ali, né, algumas situações que você vai ter que entrar realmente aí com uma outra suplementação ou até com algumas medicações. Então, muito cuidado com isso daí, muito cuidado com o imediatismo. Lembre-se que nós vamos realizar tratamento, e tratamento
que significa evolução. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Não é do mesmo jeito a academia? Academia, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Dieta, quanto mais regrado você for na dieta, melhor o seu corpo fica, melhores resultados físicos você tem, não é assim? E é da mesma forma. Então, nós não somos cirurgiãs plásticas. Aliás, nenhum cirurgião, nenhuma plástica vai dar um resultado definitivo e imediato. Ele vai ter que passar por um processo. Então, dessa mesma forma, nós precisamos esclarecer as nossas pacientes que elas vão passar por um processo. Afinal de contas, o pescoço dela não ficou assim da noite pro dia. Sim ou não? Claro que não, né? Aí houve o quê? Anos de envelhecimento, houve aí anos sem passar nenhum tipo de produto, sem fazer um skincare, sem realizar nenhum procedimento clínico, estético. Então, não foi da noite para o dia que aconteceu isso. Então, nós também precisamos gerar estímulos e precisamos esperar a resposta do nosso organismo. Então, não caia nessa armadilha, porque sabe o que vai acontecer se você cair nessa armadilha? Você pode até conseguir essa sua paciente para esse procedimento, mas ela vai vir uma sessão e não vai vir mais. Por quê? Porque você prometeu algo para ela que não foi cumprido. Então, quando você coloca os pingos nos is, essa paciente vai entender que você é uma profissional séria, que você sabe o que você está falando e que se ela seguir todos os passos, ela vai melhorar. Ela vai começar a ter resultados muito bons e futuramente ela terá resultados extraordinários. E vou te dizer uma coisa, não tenha medo de se posicionar, gente. O que eu mais vejo hoje em dia por aí são profissionais com medo de se posicionar diante do seu paciente. Sim ou não? Coloca aí para mim. Quem está aqui comigo, coloca aí no chat que eu quero saber se vocês se posicionam de verdade na frente do paciente de vocês, né? Então, muitas vezes, mas o paciente não quer fazer. Ela não tem que querer. Você é a profissional. Você tem que se posicionar. Essa semana, inclusive, respondi até uma das doutoras da beleza que me pediu, né, uma sugestão de mapeamento para toxina botulínica, porque a paciente tinha mandado um vídeo para ela pedindo uma avaliação. Eu falei: opa, não pode fazer avaliação pelo WhatsApp. Nós somos profissionais da saúde estética. Não podemos. Essa paciente tem que vir até o seu consultório, até a sua clínica. Ela precisa realizar uma consulta com você. Jamais. Gente, isso não existe. De fazer uma avaliação por... vou te mandar o WhatsApp aqui para você fazer umas avaliações das minhas rugas e dizer quanto que vai custar a minha toxina botulínica. Não é assim que funciona. Se valorize. Não faça isso, ok? Olha só. Olha aqui, ó, o pessoal falando aqui. Vamos ver aqui no chat aqui de vocês, olha. Boa noite! Estou aprendendo muito com você a me posicionar e está valendo muito a pena. Olha, a paciente pega segurança, pega confiança. É exatamente isso, gente, sabe? Porque é o seguinte, o fato dela mandar um WhatsApp para você, mandar uma foto, mandar um vídeo e você passar para ela o valor do seu procedimento, aí ela vai te falar assim, ok, obrigada, e vai em outra. E sabe com quem ela vai fechar? Ela vai fechar com aquela profissional que quando entrar em contato com ela no WhatsApp, ela vai ter a forma certa, ela vai ter o protocolo certo de responder a esta paciente, ok? Ela vai marcar uma consulta para essa paciente, ela vai marcar uma consulta paga, porque nós não fazemos consultas gratuitas, e quando essa paciente sentar na cadeira dela, deitar na maca dela, e ela fizer da forma assertiva toda a avaliação, colocar na mão da paciente o espelhinho e quando ela vir tudo que você avaliou e você vai explicar ponto por ponto dela, o porquê disso, o porquê daquilo,
qual produto que você vai usar naquela paciente, quais são os benefícios de se fazer isso, depois de quanto tempo ela já vai começar a ver uma diferença, quais são os benefícios que ela vai ter em relação a esse tratamento, porque muitas vezes a gente fica, sabe, explicando o benefício do produto, por exemplo. Olha, esse meu bioestimulador, ele é de última geração e a paciente não está interessada nisso. O que ela está interessada é de saber que ela vai poder utilizar, por exemplo, uma blusa sem gola alta. O que ela está interessada é que ela vai tirar uma selfie e que não vai aparecer mais as rugas do pescoço dela. É isso que ela está interessada. Então, são os benefícios que o seu tratamento vai trazer para ela. Ou o preço que ela vai pagar por não fazer esse tratamento. É dizer para ela o seguinte: a forma que está o seu pescoço hoje, se você ficar mais 6 meses, mais 1 ano sem tratá-lo, nós já vamos ter que fazer alguns procedimentos mais invasivos nele. Nós já vamos ter que fazer procedimentos que vai ser o dobro ou o triplo do preço para você. E talvez você não vai ter tão bons resultados assim. Olha só. Então, você já começa a mostrar para ela qual é o custo dela não realizar aquele procedimento naquele momento. É exatamente esse tipo de profissional que vai captar essa paciente. Não vai ser você que passou lá o preço pelo WhatsApp. Entendem a diferença? Por quê? Porque a paciente precisa estar de frente com você, ela precisa sentir a sua presença, a sua segurança, a sua confiança, a sua autonomia. E isso ela não vai sentir pelo WhatsApp. Ok? Tudo bem? Ficou claro, gente? Maravilha. Isso aí, olha aqui que legal, gente. Olha, Elisene dizendo aqui, ó, nosso posicionamento faz toda a diferença. E a Marina dizendo o seguinte: nós não estamos brincando de ser esteticistas, nós somos profissionais da saúde. É exatamente isso. Só que para muita gente ainda não caiu a ficha. Mas para você que está assistindo essa aula hoje, você está começando a entender isso. E por isso que as boas profissionais da saúde estética ganham muito dinheiro. Não é à toa que a gente vê por aí, né? Profissionais realizando, por exemplo, uma toxina botulínica por 500, 600 reais e não consegue vender. E do outro lado, a gente vê profissionais que fazem toxina botulínica cobrando 2.800, 3.000 reais. Sim ou não? Sim, sim. E vocês sabem do que eu estou falando. Por quê? Pelo posicionamento. Então, se posicione, ok? Bom, então agora a gente vai entender, primeiramente, o que é um pescoço 50 mais. Vamos lá? Vamos entender o que é um pescoço 50 mais? Então, eu vou pegar aqui uma imagem para vocês, porque eu quero mostrar o que vem a ser um pescoço 50 mais. Então, essa daqui é a primeira imagem que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Enquanto eu vou mostrando aqui a imagem para vocês, vocês podem colocando aqui as dúvidas todas no chat, tudo bem? E aí eu volto para responder. E se você não estiver me assistindo ao vivo, você também pode colocar aqui nos comentários as suas dúvidas, coloca lá que a gente também responde, tá bom? Então, vou fazer aqui o compartilhamento de tela com vocês, perfeito? E aqui está, gente, esse daqui é um pescoço 50 mais. Eu quero que vocês observem esse pescoço aí. Primeira coisa, olha o que eu vejo, né? Pescoço 50 mais. O que ele tem? Qual é a característica dele? Então, eu vou fazer aqui algumas marcações. Vamos lá. Vou começar aqui, olha. Primeiramente, o que eu noto, né, nesse pescoço? Eu noto que flacidez. Tem bastante flacidez nesse pescoço, né? Então, esse pescoço aqui, eu tenho flacidez de qual tipo de flacidez aqui que eu tenho? Flacidez, primeiramente, tissular. Flacidez tissular,
bastante flacidez tissular eu tenho nele aqui, ok? Depois, eu já noto, vou pegar aqui em outra cor, aqui eu já noto que eu tenho, olha só, as minhas bandas platimais aqui. Vocês estão vendo isso daqui, gente? Essas bandas platimais aqui são afrouxamento muscular, afrouxamento do meu músculo platisma. Olha só, e eu tenho aqui em toda essa direção aqui. Para quem não sabe, o músculo do nosso pescoço se chama platisma. E nós temos essas bandas aqui que nós chamamos, né? Que são essas bandas na vertical aqui. Olha só, são as bandas platismais. Platismais, tá? Então, são. Aí vou ter aqui afrouxamento desse músculo aqui também. Outro detalhe que eu tenho aqui, notem que eu tenho acúmulo de gordura, mais ou menos aqui em cima, olha, eu vou ter acúmulo de gordura, olha só, que nós também podemos chamar como que derretimento de gordura. Que se dá pelo quê, gente? Se dá justamente pelo envelhecimento, né? Com o passar dos anos, o que vai acontecendo? A gente começa a ter um derretimento na nossa face. Então, quando eu tenho um derretimento na minha face, eu começo a ter o quê? Primeiro, afrouxamento dos músculos, eu começo em alguns locais, começo a ter a perda de gordura, e onde eu não tenho perda de gordura, eu tenho derretimento. Então, essa gordura toda que deveria estar nas zonas compartimentais superiores, mais acima, elas começam a descer, tá? E olha aqui que interessante isso daqui. Daqui para baixo, olha a diferença do colo desta paciente. Essa paciente aqui tem o colo extremamente jovem. Olha a pele desta paciente aqui. Estão vendo? Muito provavelmente, essa imagem aqui foi uma imagem que eu peguei de uma literatura, muito provavelmente essa paciente aqui é uma paciente de origem europeia, inclusive, né? Por quê? Porque ela aqui, olha, tem essa pele extremamente protegida. Então, o pescoço aqui muito mais exposto, ok? Então, essas daqui, gente, são as características que nós temos quando nós falamos de um pescoço 50 mais, ok? Eu quero, deixa eu só voltar aqui para eu conseguir achar só um minutinho. Onde é que tá o meu chat aqui, produção, por favor? Fecha aqui. Ah, aqui, legal. Legal, ótimo. Maravilha. Bom, então olha só, gente. Ó, a Elisene tá dizendo aqui, o meu pescoço. Flacidez, muita flacidez, e olha que a pessoa ainda tá esticando para cima, né, o pescoço. Exatamente isso aí, tá? Então, gente, primeira coisa que nós temos que entender, quando eu tenho esse tipo de pescoço, né, eu vou ter aí uma paciente, então, já com uma idade um pouco mais avançada, onde eu vou ter um envelhecimento já intrínseco e extrínseco, eu vou ter, então, a presença de flacidez cutânea, eu vou ter afrouxamento de músculo, eu vou ter derretimento da face. Tudo isso eu tenho ali. E ainda eu posso ter algo que se chama, aquela característica, né, que vulgarmente é chamado como pescoço de peru. Vocês já ouviram falar nisso? Pescoço de peru? É quando a paciente tem aquele monte de pontinho, aquele pescoço vermelho, aquela pele bem áspera, né? Aí também já é uma disfunção cutânea, uma disfunção da
pele também. E ali, muitas vezes, eu tenho uma pele muito reativa nesses casos. Então, também aí é um trabalho à parte que a gente tem que fazer de gerenciamento desta pele, tudo bem? Ok. Agora, vocês podem pensar que, ok, mas então essa paciente aqui já deve ter mais de 60 anos, inclusive, né? Mas vamos ver agora como que isso começa e que é o nosso foco. Então, eu vou trazer aqui agora uma outra imagem de uma outra paciente que é exatamente o momento ideal para a gente começar a tratar pescoço. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Olha só, essa paciente. Essa é uma paciente na faixa de 40 anos de idade. E olha o que ela já apresenta aqui. Vamos lá. O que eu tenho aqui nesta paciente? Vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha corzinha. O que eu já tenho aqui, né? Primeira coisa que eu preciso ver aqui, olha, eu tenho uma papadinha de gordura. Ah, até aí tudo bem, uma papadinha de gordura não tem o menor problema, não é verdade? Ok, porém eu já consigo ver aqui uma leve dobrinha. Isso significa que quando essa minha paciente emagrecer um pouquinho, ou se eu fizer uma lipoenzimática nela, de papada, eu já vou começar a ter aqui, olha, uma flacidez instalada nesta paciente, ok? Então, esse tipo de paciente aqui é uma paciente onde nós já vamos começar a tratar esta flacidez do pescoço. Para quê? Para que ela não chegue aos 50, aos 60 anos daquela forma que a gente viu lá. Esse daqui é um tipo de tratamento que nós vamos fazer, ok? Então, agora eu vou mostrar a outra imagem aqui, e aí nós vamos falar, a hora que eu finalizar todas as imagens, a gente vai falar de todos os tratamentos. Aqui, vou compartilhar agora a outra imagem, essa daqui. Olha só. O que eu consigo ver aqui? Que além da gordurinha, como eu tinha naquela paciente, eu já começo a ter aqui, olha só, gente, olha só, a flacidez de pele se instalando. Estão vendo isso? E mais do que isso, eu já começo a ter aqui, ó, perda do contorno da paciente aqui, olha, perda do contorno mandibular. Estão vendo isso? Aqui, produção, me dá uma mãozinha aqui, por favor. Então, eu consigo aqui, gente, ver já essa perda de contorno, perda de definição e aqui já um aumento desta flacidez. Notem que essa paciente já está até pegando aqui. E ao contrário do que a gente viu aqui na imagem anterior, esta paciente aqui, produção, por favor, essa paciente aqui, ao contrário, né, do que a gente... Aqui, por favor. Eu preciso de acionar aqui a minha canetinha. Por algum motivo ela parou. Por algum motivo ela parou. Isso. Vira aqui para mim. Então, gente, peraí, deixa eu só passar aqui para a tela principal. Não? Então, ao contrário, tá? Dessa primeira paciente, essa daqui eu vou ter o quê? Eu vou ter uma flacidez já de forma horizontal, instalando-se aqui. A gente viu que a primeira ali, olha, ela estava com as bandas, né? Aqui bem na vertical. E essa eu já começo a ter ali, olha, as bandas já na horizontal. Isso também pode acontecer, tá? Essa daí, a gente nota que ela tem menos gordura do que aquela mais jovem, certo? Mas, por um outro lado, ela já vai ter o quê? Mais flacidez.
Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês entendam? Enquanto a gente volta aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte: para eu tratar um pescoço 50 a mais, esse pescoço ele começou bem antes com esse problema, ok? Então, eu preciso começar já a visualizar isso daí na minha paciente para que eu possa começar a tratar de forma assertiva esse pescoço. E aí vamos ter várias formas de tratar. Eu vou começar a falar um pouquinho aqui em relação a esses dois casos e depois a gente vai passar para um terceiro caso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, quando eu tenho, né, já essa flacidez ou esse início de flacidez instalada, eu devo já iniciar o tratamento de bioestimulação de colágeno. Isso mesmo, bioestimulação de colágeno. Como que eu vou tratar, doutora Adriana? Quais são as opções que nós temos no mercado? Então, opção número 1 que você vai tratar esse pescoço. Bioestimulador de colágeno, a gente tem dois formatos. Vamos falar primeiro do formato injetável, que são o quê? As aplicações, né, que nós vamos fazer de forma injetável. E dessa forma eu posso tratar como? Com aplicações. Ah, ótimo, maravilha. Aplicações através de técnica de pressurizada, através de técnica com agulha e através de técnica com cânulas, tá bom? Ó, já voltou aqui a minha imagem. Então, vamos lá. Aqui, maravilha. Então, deixa eu apagar aqui. Então, aqui eu já vou mostrar para vocês como que nós vamos tratar. Maravilha. Então vamos lá, gente. Agora já está resolvido. Então vamos lá. Quais são então as técnicas que eu posso trabalhar aqui? Bioestimulador de colágeno. Perfeito? Então posso utilizar como? Posso utilizar técnica de pressurizada, tratando toda esta região aqui com entrega de bioestimulador de colágeno. Posso tratar com técnica, gente, de agulha. Existe uma técnica que a gente pode tratar também com agulhas, onde nós vamos fazendo aqui, olha, entregas na camada alvo para tratar com nosso bioestimulador de colágeno. Ou eu também posso fazer aqui entregas, né, com cânula, com a técnica de cânula e fazer entrega em toda esta região. Quais são os bioestimuladores que nós podemos utilizar? Quais os bioestimuladores que são mais indicados para tratar a região de pescoço? Primeira coisa, tá? Que você precisa entender. Quando nós tratamos pescoço, é uma região onde a gente quer bioestimular o colágeno, nós queremos ali melhorar a mitose celular, mas por outro lado, nós não queremos aumentar volume, correto? Sim. Então, nós precisamos usar uma diluição adequada do nosso bioestimulador. Muitas vezes o profissional utiliza uma diluição inadequada e vai gerar um volume maior no seu pescoço e o paciente não vai ficar feliz. A doutora Adriana, você está dizendo que o bioestimulador ele volumiza. Não, ele não preenche, mas ele vai aumentar um pouco o volume da pele. Por quê? Porque ele tem, na maioria das vezes, carboximetilcelulose na sua composição e alguns deles, inclusive, pode ter ácido hialurônico não reticulado nessa sua associação, nessa sua composição, o qual vai atrair água para esta região. E quando você atrai água para essa região, você aumenta o volume. Ok? Então, muito cuidado se você for utilizar algum bioestimulador de colágeno que tenha na sua composição
o ácido hialurônico ou a carboximetilcelulose, porque ela aumenta a espessura da camada gordurosa. E quando a gente faz isso, por exemplo, na face ou nos glúteos, não tem o menor problema, né? Por quê? Se aumenta um pouquinho, gente, entendam, não é preencher, é aumentar um pouquinho do volume, ok? E isso vai durar em torno dos primeiros 3 meses, mais ou menos. Você vai ter o edema inicial de alguns dias, depois você vai ter aí, se tiver carboximetilcelulose, você vai ter até 3 meses, mais ou menos, desse leve volume. Agora, se você tiver esse leve volume, por exemplo, na região de papada, não vai ser legal para o seu paciente. Então, a gente precisa olhar bem os ativos que tem nessa composição do bioestimulador injetável, ok? E também fazer uma diluição adequada para a região de pescoço, que normalmente é uma diluição maior do que a utilizável na face. Tudo bem? Ok? Maravilha. Tem uma dúvida aqui, olha só. Quem já fez lipo com as cânulas e hoje tem flacidez sem gordura? Boa, Mara, excelente sua posição, tá? Sua pergunta, sua dúvida. Normalmente, quem fez lipo de papada, por mais que se retirou, né, gordura desta região, ela vai ter uma fina camada, sim, de gordura, ok? Bem fininha, mas ela vai ter ali. E aí é exatamente essa expertise que você precisa ter de diluir ainda mais o seu produto. Porque se você colocar um bioestimulador extremamente concentrado em um local onde você tem pouca gordura, você pode ter, inclusive, granulomas ali. Um processo inflamatório muito grande pode dar nódulos, pode dar granulomas. Tudo bem? Então, o ideal é você utilizar um bioestimulador o mais fluido possível. Tudo bem? Maravilha. Ok, gente. Então, entendido isso daqui, agora eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui a nossa outra parte aqui. Vamos lá. Maravilha. Então, eu vou compartilhar aqui a outra tela com vocês, que eu quero mostrar o próximo caso aqui. Maravilha, esse daqui. Este outro caso aqui, olha só, também uma paciente que já apresenta uma flacidez. Aqui a gente pode observar que ela já tem uma flacidez instalada aqui nesta região, olha só. E o que a gente pode notar aqui, gente? Olha só, as bandas desta paciente aqui, olha só, gente, platisma dessa paciente, como é forte quando ela contrai. Estão vendo? E isso daqui vai gerar o quê? Vai gerar, claro, um pescoço todo marcado. Agora, olha que interessante. Ela tem todo esse lado de cá e o lado de cá ela não tem. Estão vendo isso? Como tratar esse tipo de pescoço? Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai tratar aqui as bandas do platisma com toxina botulínica. Então, você vai fazer aqui o que nós chamamos de protocolo Nefertiti. Quando você aplica aqui toxina botulínica em toda esta região aqui, você vai suavizar o músculo. E quando você suaviza, olha esse daqui, gente, olha, ele vem até aqui embaixo, olha isso. E quando você suaviza o músculo, você para de puxar esta região toda para baixo. Olha só, esse músculo tá puxando toda esta região para baixo. Como que funciona esse músculo platisma? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, gente, nosso músculo platisma, ó, eu tô sem toxina, tá? Eu vou fazer e o meu vai ficar igualzinho esse, olha só. Estão vendo? Ó,
Eu preciso fazer a aplicação urgentemente aqui, ó. Então, o que que acontece? Quando eu faço isso, ó, notem isso, tá vendo? O meu platisma, o meu músculo platisma, ele entra aqui, olha, de um lado dessa banda e do outro. E quando eu contraio, ó, eu puxo isso daqui para baixo. Então, eu começo a ter o quê, ó? Uma força que vai puxando jaws, vai puxando todo o meu contorno de mandíbula. Por mais que eu tenha um contorno de mandíbula ainda definido, eu preciso cuidar disso. Porque se eu não colocar toxina aqui e o meu músculo, como ele é muito forte, ó, ele é muito forte, ele continuar puxando, rapidamente eu vou ter aqui uma perda de contorno, uma perda de definição. Então, é exatamente aqui, deixa eu até pegar aqui, olha. É exatamente aqui que eu preciso fazer essas aplicações, ó. Então, eu vou marcar, ó, as minhas bandas. E aqui, gente, também, ó, essa região toda. Por que, doutora Adriana, essa região? Acabei de explicar. Porque aqui, ó, o meu músculo platisma faz isso, ó. Ele vai fazer isso aqui. Então, eu preciso relaxar para ele parar de ficar empurrando meu jaws, pré-jaws e toda essa galerinha aqui para baixo. Porque aí a gente começa a ter, olha só, isso que está acontecendo aqui, ó, nessa moça. Estão vendo? Ok? Tá claro, gente? Deixa eu ver se tem dúvidas aqui de vocês. Legal. Perfeito. Pode ir colocando dúvidas aí se vocês tiverem. A Mara tá perguntando: quem tem problema de tireoide pode fazer aplicações de bioestimulador de colágeno? Sim, não tem problema. Por quê? Quem tem problema de tireoide provavelmente está fazendo aí uma reposição nesta região, né? Está fazendo uma. Peraí, deixa eu responder novamente aqui para você, só para tirei a tela. A Mara está perguntando: quem tem problema de tireoide pode fazer aplicação de bioestimulador de colágeno? Sim, não tem problema nenhum, pode fazer sim. Por quê? Se a paciente tem uma disfunção na tireoide, ela provavelmente está tratando isso daí com alguma reposição hormonal. O bioestimulador de colágeno, por sua vez, ele vai tratar o quê? A região ali dérmica, ele vai estimular o fibroblasto. Então, não tem o menor problema você fazer esse tipo de aplicação, porque você está tratando a pele, tudo bem? Maravilha! Então, vamos lá. Agora eu quero mostrar aqui para vocês, já entendemos essa parte, e agora eu quero mostrar aqui para vocês o que que nós podemos fazer, então, no tipo de paciente. Vou apagar essa daqui, olha, para a gente poder fazer todo um planejamento aqui, utilizando todas as 3 técnicas, que falta ainda eu falar da terceira técnica. Então, vamos lá. Então, e tenho aqui essa paciente, um caso desafiador. Nesse tipo de paciente aqui, qual técnica que eu vou utilizar? Gente, nós vamos utilizar todas as técnicas nessa paciente. Então, primeira coisa, ela tem essas bandas aqui e nós vamos tratar com toxina botulínica, ok? Então, primeira coisa, vou tratar com toxina botulínica toda esta região aqui desta paciente, ok? Aqui você vai pedir para ela, né, fazer a expressão. Muito provavelmente aqui nesta região também vai surgir aqui mais uma banda, tá? Então vou colocar aqui, olha, só para ilustrar. Pode ser que não tenha, pode ser que tenha. Perfeito? Ó, eu tô achando que tem por conta disso daqui. Provavelmente ela tem até aqui, olha, gente, onde ela tiver, você vai aplicar toxina botulínica. E aqui em cima também, olha, onde a gente não tá vendo, mas é nesse contorno aqui, como eu fiz aqui do meu lado,
você também vai fazer nessa paciente, tudo bem? Esse daí, passo número 1. Passo número 2, você vai tratar esta região aqui com bioestimulador de colágeno. Toda esta região com bioestimulador de colágeno. Doutora Adriana, mas qual técnica? A técnica que você dominar. Você pode tratar com pressurizada, você pode tratar com cânula, você pode tratar com agulhas, inclusive se você conhecer a técnica. Toda esta região aqui será tratada com bioestimulador de colágeno, tá bom? Gente, não tá bonito não, porque eu tô desenhando aqui de mouse e mouse não fica muito bonito, tá bom? Perfeito. Agora, a terceira estratégia que nós vamos trabalhar, que nós vamos colocar nesse tipo de paciente, e aí eu estou falando dos nossos fios de PDO, fios de sustentação de PDO. Neste caso, eu vou utilizar fios de PDO aqui, olha, neste ligamento aqui, olha, que é o meu ligamento mandibular, ok? Então, vou utilizar aqui nessas duas direções, o que vai me beneficiar toda a região de papada. Qual tipo de fio que eu utilizo nesse caso? Os fios de sustentação, aqueles fios que nós vamos amarrar. Então, nesse caso ali, fizemos então toxina botulínica, fizemos toda a parte de bioestimulador de colágeno e vamos utilizar os fios aqui, gente, olha, nos ligamentos, ó, mandibulares, ok? Então, esses fios que eu vou colocar aqui, eles vão me beneficiar muito a região exatamente da papada. Porque o pescoço tratei bem, só que a papada existe um peso ali. Então, eu vou colocar aqui os fios, tá? Quantos fios? A partir de 2 fios de cada lado. Então, mínimo do mínimo do mínimo, 4 fios, 2 de cada lado. Se a sua paciente puder fazer 4 fios de cada lado, melhor ainda o resultado, ok? Deixa eu ver se vocês têm dúvidas aqui. Vamos ver aqui. Essa já respondi. Luciane está perguntando, doutora Adriana, abaixo do jaw, posso usar a pressurizada, então, para a flacidez? Abaixo do jaw, nós estamos falando aqui de região de papada, né? Então, esta região aqui de papada, você pode utilizar o bioestimulador na técnica da pressurizada, sim. Lembrando que nós temos um mapeamento de segurança para tratar esta região, tá? O que é importante vocês entenderem que, olha só, aqui eu tenho o jaw, tá? Então, ó, vou colocar aqui, aqui eu tenho o jaw. Gente, para eu tratar o jaw, eu não preciso necessariamente aplicar no jaw. Para eu tratar o jaw, dependendo, né, de como ele está se comportando ali, eu preciso tracionar minha pele aqui, ó, para a mandíbula. Eu preciso, às vezes, fazer um preenchimento de gap de mento, que já vai melhorar muito, ok? Muitas vezes, só de eu fazer a minha toxina botulínica e o meu platisma parar de puxar para baixo, o jaw já melhora. Muitas vezes, só de eu fazer aqui, ó, os pontos de toxina botulínica, já vai melhorar o jaw. Então, sim, você pode fazer aplicação de bioestimulador aqui, nesta região, com a pressurizada. Lembre-se que quando você tratar bioestimulador tanto da face quanto do pescoço, independentemente se for com a pressurizada, se for com cânula, tudo que você tratar, a pele, né, adjacente, ela será beneficiada. Então, quando você trata o pescoço, obviamente, todo esse contorno, incluindo o jaw, será beneficiado, tá bom?
Marina está perguntando, doutora, quanto tempo de intervalo para aplicar cada técnica? Ótima pergunta. Então vamos lá. Primeira coisa, eu gosto muito de aplicar a toxina botulínica primeiro. Por quê? Porque a toxina botulínica, ela vai agir a nível muscular e ela é uma das causas ali que está puxando todo esse tecido e aumentando ainda mais a flacidez. Então, toxina botulínica, depois de 15 dias, você já pode entrar com bioestimulador de colágeno e depois de 30 dias aproximadamente, você pode entrar com os fios de sustentação. Por que que eu deixo fios de sustentação por último? Porque dependendo da quantidade de fios que você colocar, o pós-procedimento do paciente será maior. Então, se eu colocar 2 fios, vai cicatrizar muito mais rápido. Se eu colocar 6 fios, 8 fios, vai demorar um pouco mais e assim por diante, tá bom? Maravilha. Mara tá perguntando, quanto tempo dura o resultado da aplicação dos fios? Fios de PDO, gente, eles vão ter uma durabilidade no nosso organismo de até 12 meses. Depois disso, ele vai se degradando e o local onde ele foi colocado vai se transformando em um cordão de colágeno. Mas claro que tudo isso, né, essa durabilidade desse cordão de colágeno, tudo isso vai variar muito de acordo com o metabolismo de cada paciente. Tá? A gente sabe que aquelas pacientes que têm uma alimentação melhor, que cuida da pele, que faz um skincare, que faz manutenção, ela vai ter ali, e a idade também é muito importante, né? Ela vai ter mais tempo desse colágeno. Nunca esqueçam, nós estamos envelhecendo a cada dia que passa. Então, a cada dia que passa, a gente vai perdendo colágeno. Então, é como se a gente fosse correndo atrás disso daí para tentar não reverter esse relógio, mas fazer com que esse relógio ande mais devagar, tá bom? Maravilha. A Marina está perguntando, a toxina botulínica like pode ser aplicada no platisma também? Sim, os peptídeos botulínicos, eles também são muito bem-vindos no platisma, tá? Só que lembrando que quando eu falo de neurotoxina e quando eu falo de peptídeos botulínicos, o peptídeo botulínico, ele tem um efeito bem mais suave, né? Porque ele não causa ali uma paralisação total, ok? Então você vai ter ali você vai suavizar os movimentos, mas você não vai ter de fato um pescoço totalmente liso, Nefertiti, a não ser que a gente está falando aí de uma paciente mais jovem. Aliás, essa é uma grande estratégia para você já começar a tratar pacientes aí na faixa de 25, 30 anos, tratar o pescoço já com peptídeos botulínicos. É uma ótima prevenção, uma ótima estratégia. Tudo bem? Combinado? É isso aí. Gente, gostaram dessa aula de hoje? Muito boa, né? Hoje, então, a gente viu quais são os tipos de disfunções que acometem um pescoço 50 a mais. Você entendeu que ali nós vamos ter flacidez de pele, nós vamos ter afrouxamento de músculo e a gente vai ter derretimento de gordura. E como tratar cada uma dessas disfunções? Então, basicamente, a gente tem 3 formas de tratar: com bioestimuladores injetáveis, né? Não falei um pouquinho sobre eles, né? Mas vou dar uma pincelada aqui. Quais são os melhores bioestimuladores? Atualmente no mercado, eu amo de paixão, bioestimuladores à base de ácido L-polilático e à base de hidroxiapatita de cálcio. Gente, então, esses daí são consagrados, são injetáveis, são muito bem utilizados, né? Claro que você precisa ter domínio aí da técnica, do pós-procedimento, principalmente para você não ter nenhum tipo de intercorrência, não ter nódulos, não ter granulomas, não ter um processo inflamatório muito exacerbado. É importante você saber avaliar a sua paciente antes de você colocar esse tipo de produto na sua paciente, né? Até para que você saiba se ela vai ter uma resposta boa ou se você precisa fazer algum preparo nessa paciente, tá bom? Então, bioestimuladores de colágeno e toxina botulínica. Toxina botulínica nós vamos tratar o quê? Nosso músculo platisma
e também toda a região aqui de contorno, como eu mostrei para vocês, porque um platisma forte, ele começa a puxar toda esta região e aumentando ainda mais a flacidez do nosso pescoço, tá? E a terceira forma, a terceira estratégia são através dos fios de PDO, fios de sustentação, que vão ter duas funções. A primeira função vai ser o quê? Uma função lift mesmo, mecânica, né? Porque eu tô colocando eles, estou sustentando, vou puxar, amarrar, coloquei aqui nos meus ligamentos e vou ter um efeito lifting. Mas, por um outro lado, ele também é um bioestimulador de colágeno no formato sólido. Então, ele também vai ter uma durabilidade ali em torno de 12 meses, como eu já falei, e ele vai se transformar num cordão de colágeno. É importante a gente ter aí, né, sempre uma manutenção desse tipo de procedimento, lembrando que os fios de PDO, uma vez por ano, suficiente. Quanto aos bioestimuladores de colágeno, gente, dependendo da idade da paciente, uma paciente 40 a mais, minimamente 2 vezes ao ano. Uma paciente 50 a mais, eu já oriento que faça 3 vezes, de 3 a 4 vezes ao ano, para que ela fique com um pescoço sempre incrível. E toxina botulínica, normalmente, você vai poder fazer aí a cada 6 meses, mais ou menos, dependendo da classificação muscular da sua paciente. Se é uma paciente extremamente, né, hipercinética, assim como eu, que come, né, toxina botulínica, você pode fazer a cada 4, 5 meses. Mas se for uma paciente mais normocinética, ela vai aguentar ali, ficar pelo menos uns 6 meses, tá bom? Maravilha, que ótimo que vocês estão gostando, muito bom. Mara, um beijo, doutora Elisene, doutora Marina, muita gente aqui, Lu, muito obrigada, que bom que vocês gostaram, tá? E você que tá me assistindo aí no replay, gostou dessa aula, coloca aqui nos comentários. E é o seguinte, se você tiver algum tema que você queira que eu faça uma aula específica para você, coloca aqui também nos nossos comentários que eu vou adorar ler e quem sabe aí o seu tema pode ser a nossa próxima aula, tá bom? É isso aí, nós vamos ficando por aqui hoje que nós voltamos ao vivaço aí, eu matando a saudade de vocês, que delícia, é muito bom estar com vocês aqui, e a gente vai estar aqui de novo próxima semana, agora sempre às terças-feiras, às 20 horas, não é isso, produção? É isso aí, então, grande beijo e até a próxima!